Não é novidade para ninguém que o Jair Messias Bolsonaro não se preocupa com o próximo além dele. Percebendo que o presidente Lula tem feito junto com o seu governo para ajudar a reconstruir e salvar as vidas das pessoas no Rio Grande do Sul neste momento, é algo que está reduzindo a força do bolsonarismo naquele estado especificamente, eles se viram obrigados a ativar a organização criminosa, a facção criminosa que eles chamam de gabinete do ódio, para poder promover ataques e desinformação contra o povo do Rio Grande do Sul e contra o governo Lula. Agora, o Eduardo Bolsonaro veio para as redes sociais dizer que as pessoas estão dizendo, graças a Deus, que durante a pandemia da Covid-19 não era o Lula presidente do Brasil, mas sim o Bolsonaro. Porque se vendo hoje o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e a ausência de atitudes tomadas pelo governo federal, imagina se fosse na pandemia da Covid-19. E é claro que a gente vai desconstruir aqui as mentiras espalhadas pelo criminoso Eduardo Bolsonaro, que é membro da organização criminosa chamada Família Bolsonaro. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. A gente tem até uma campanha aqui no canal para bater 1000 membros. Ou se você não tiver cartão de crédito para ser membro do canal aqui mesmo pelo YouTube, você pode ser um apoiador. O link do apoia está na descrição do vídeo e lá você pode colaborar a partir de R$5 com o boleto bancário e quando você quiser. Você não é obrigado a colaborar mensalmente, mas se você puder colaborar mensalmente a partir de R$5, a gente agradece bastante, né? E garante também que o seu dinheiro vai ser revertido aqui em conhecimento para vocês. Caso você queira fazer uma doação pontual, ajudar com um valor apenas em uma live ou em um vídeo, você pode colaborar com o nosso Pix. Pix do canal esse que tá aqui no alto e a partir de agora ele fica fixo aqui. Durante todo o vídeo você pode pausar a qualquer momento para poder colaborar com a gente. Eu tava hoje zapeando aqui a internet para poder promover aqui os meus roteiros, né, fazer os meus vídeos aqui para gravar para vocês e me deparei com um material publicado na Folha de São Paulo que trazia esse título que vocês estão vendo aí na tela. Bolsonaro e filhos agora acenam ao Rio Grande do Sul após menosprezo à pandemia e as chuvas na Bahia. Posts contra Lula ignoram a postura do ex-presidente e buscam reconstruir narrativas sobre a sua gestão. A gente já sabe que o período que o Bolsonaro administrou o Brasil, ou melhor, governou formalmente, mas que na prática não fez porcaria nenhuma, foi uma tragédia para as pessoas que vivem nesse país. Primeiro, se você vive no Brasil, ou mesmo que você não viva no Brasil, mas tem um parentes aqui no Brasil, com certeza você ou perdeu algum familiar ou alguém próximo durante a pandemia da Covid-19 por conta das ações ou omissões do governo Bolsonaro para poder matar, no mínimo ali, 500 mil pessoas. Só na época da CPMI da Covid-19, lá em 2021, já se tinha ali um dado estatístico comprovando que se Bolsonaro tivesse feito o mínimo, a gente teria tido pelo menos salvado ali 400 mil vidas que foram perdidas sem necessidade alguma. E aí vai o Eduardo Bolsonaro para as redes sociais e publica isso aqui, ó. Alguns me falam com tristeza, poxa Eduardo, entre aspas, tá? Poxa Eduardo, o presidente Bolsonaro deu azar pegando uma pandemia. Vendo a resposta do Lula agora no caso do Rio Grande do Sul, eu penso, demos foi sorte. Imagina o que seria do Brasil e dos brasileiros com Lula presidindo na pandemia. Provavelmente, vagabundo, seria de uma maneira que salvaria pelo menos as 400 mil vidas que o seu pai matou por ação ou omissão. E quem diz isso não é Carlito Neto, tá? Tá aqui o material dito aqui pelo virologista, tá? Pedro Halal, tá? Que traz aqui o seguinte, pra vocês acompanharem, ó. Lá na CPI da Covid-19, olha o que ele disse. Esse é um dado que é estarrecedor, mas todas as vezes ele precisa ser mostrado. O Brasil tem 2,7% da população mundial. O Brasil tem 2,7% da população mundial. 4 de cada 5 mortes no Brasil foram em excesso, considerando o tamanho de nossa população. Ou seja, 4 de cada 5 pessoas que morreram poderiam não ter morrido, né? Poderiam ter sua vida salva ali se o Bolsonaro tivesse feito pelo menos o básico. Não é nada fora da curva, não é nada além da obrigação dele, não. Se ele tivesse feito apenas o básico. Se ele não deixasse ali de atuar, esse é um dado. Se ele não deixasse de proteger a vida das pessoas, tá? Tá aqui, ó. Só pra vocês acompanharem junto comigo aqui, ó. Das mortes por Covid no mundo. Praticamente 13% das mortes por Covid no mundo. No dia de ontem, senhores senadores, senhoras senadoras, 1 de cada 3 pessoas que morreram por Covid no mundo foi no Brasil.
33% das mortes por Covid no planeta Terra ontem aconteceram num país que tem 2,7% da população mundial. Portanto... Vocês entenderam como é só pra gente lembrar, né? Lembrar pro vagabundo que é filho aí do genocida, como o que é que o pai dele fez. O pai dele matou, por ação ou omissão, quase 500 mil pessoas. Porque, como diz o Dr. Pedro Halal, tá? Das 4 em cada 5 vítimas da Covid-19 poderiam ter sido salvas se o Bolsonaro tivesse feito o básico, o mínimo. Tá ali, ó. Epidemiologista, não virologista, né? Que eu falei virologista, mas é epidemiologista. Diz a CPI da Covid que cerca de 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas. Pedro Halal afirmou que a média de mortes no país é superior ao resto do mundo e listou fatores que prejudicaram o Brasil, como desestímulo do presidente ao uso de máscaras e atraso na compra da vacina. Então você tem desestímulo de uso de máscara, atraso na compra da vacina, divulgação de medicamentos que não eram eficazes para esse tipo de problema, e vão pegar a mesma situação. A gente já sabe que o vagabundo chamado Bolsonaro matou mais de 400 mil pessoas por ação ou omissão durante o período que ele foi presidente da República, pelo que fez na situação da Covid-19, mas aí vamos fazer o seguinte, vamos comparar com a mesma situação, né? Enchentes na Bahia, tá aqui, ó, Bolsonaro de folga e ajuda falha Bahia, constrangem aliados e ampliam críticas. Presidente curte fim de ano em praia em Santa Catarina, no momento em que baianos enfrentam tragédias pelas chuvas. E ainda ele disse o seguinte, só pra vocês lembrarem aqui, tá? Que ele esperava não voltar antes do tempo, tá? Esperavam não voltar antes do tempo, que ele estava descansando e relaxando. Inclusive, ainda chegou a divulgar ali, ó, que teria mandado 200 milhões de reais em ajuda para a Bahia, quando na verdade a ajuda não era para a Bahia, tá? Era uma medida provisória que falava sobre reestruturação de estradas em vários estados, entre estes estados, o estado da Bahia. Sabe onde é que o vagabundo do seu pai estava, Eduardo Bolsonaro, no meio da crise, ó? Bolsonaro visita Beto Carreiro e curte show de derrapagens em meio à tragédia da Bahia. Presidente aproveita fim de ano em praia em Santa Catarina, no momento em que baianos enfrentam caos pela chuva. Olha ele aqui, aí, passeando aqui, né? Dando rolezinho ali no Beto Carreiro, andando de jet ski, tá? Tudo isso aqui é que o vagabundo que você chama de pai estava fazendo. E aí muita gente me pergunta assim, Carlito, por que esses caras vivem disseminando informação falsa assim? Por que esses caras sabem da realidade e distorcem tudo? A gente já sabe, inclusive, né, que um dos braços aqui que estimula, eu até separei aqui para mostrar para vocês, que estimula este ódio contra o governo Lula, contra a direita, contra o povo brasileiro, é o clã Bolsonaro e o movimento que eles apoiam, que é o movimento fascista ou neofascista. Este livro aqui, o Como Funciona o Fascismo, explica detalhadamente por que nós chamamos o Bolsonaro, os membros da facção criminosa / organização criminosa que ele faz parte, de fascistas ou neofascistas, como vocês queiram chamar também, e para os lambibotas do Bolsonaro que perguntam, você chama o Bolsonaro de fascista, mas não explica por que ele é fascista. Porque, na verdade, como a pauta encampada pelo Bolsonaro, pelo Steve Bannon, pela extrema-direita global, é uma pauta que combate o intelectualismo, vocês não vão ler um livro como esse. E se lerem, talvez não entendam. E se entenderem, pode até dizer que, na verdade, a referência está sendo feita ao Lula. Porque apesar de ser um líder de esquerda, vocês vão tentar levar ele para a extrema-direita. Basta ver o famoso nazismo de esquerda que vocês ajudaram a inventar, tá? E neste livro, Como Funciona o Fascismo, onde claramente fica aqui evidente, né, a prática que a extrema-direita utiliza no Brasil também, a política do nós contra eles, tanto que neste momento, ao invés de ajudar o Brasil, eles estão neste momento atrapalhando o Brasil. Aí me vem o senador Rogério Marinho, muito cara de pau, dizer que o Lula está politizando no momento da crise que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Este momento é um momento de união entre as pessoas no Brasil. Só que você precisa entender, senador, que o vagabundo que você apoia, na verdade, né? E a facção que você, querendo ou não, faz parte, porque você apoia o discurso do Bolsonaro, você apoia o discurso bolsonarista, você se reconhece como uma figura da extrema-direita, tem propagado ódio e desinformação contra a população do Rio Grande do Sul, que inclusive tem nesse momento a sua vida colocada em risco por bandidos que se dizem parlamentares e que estão propagando mentira. Eu até separei um material aqui para mostrar para vocês também, só para vocês entenderem o nível aqui das desinformações que tem acontecido no Rio Grande do Sul
para que vocês entendam a gravidade do que está acontecendo, em específico em relação às vítimas que têm perdido ali suas casas, algumas perderam a vida, familiares, perdeu ali os seus empregos também, perdeu tudo, né? É o que está acontecendo lamentavelmente no Rio Grande do Sul. E olha o que está aqui, ó. Eixo da desinformação. Políticos amplificam nas redes sociais fake news sobre o Rio Grande do Sul, já contestadas por autoridades. Levantamento do Globo localizou ao menos 20 notícias falsas diferentes que circulam desde o início das chuvas no estado, compartilhadas por políticos e artistas. Detalhe, até governador canalha tem se metido nesta. Esse aqui, né, é um lixo, né, é um sebo brabo aqui que nem vale a pena falar muito sobre ele. Mas como é que funciona? Por que eles encampam essa narrativa, Carlito? No que eles se inspiram? Primeiro a gente precisa lembrar da cartilha do Steve Bannon, né? Eu já citei ela aqui algumas vezes, mas em uma entrevista que deu nos Estados Unidos da América há um tempo atrás, o Steve Bannon falou o seguinte: nós, a extrema-direita, devemos inundar a grande mídia com as nossas merdas, para que eles percam mais tempo tentando desconstruir as mentiras do que falando sobre o que importa. Ou seja, neste momento que a grande mídia está dando a cobertura de que o governo está agindo de maneira correta e está se fazendo comparação em relação ao governo Bolsonaro, que não fez porcaria nenhuma em relação à pandemia da Covid-19, além de matar as 400 mil pessoas que poderiam ter sido salvas, não fez nada em relação à situação da Bahia. Ao contrário, né? Tava de férias em Beto Carreiro, no Beto Carreiro World lá em Santa Catarina, e andando de jet ski lá também em Santa Catarina, ainda dizendo que esperava não voltar antes do tempo. E aí o que é que isso representa? Eles não podem deixar o presidente Lula e a ciência nesse momento ter destaque e protagonismo. Por quê? Porque o discurso deles é anti-ciência e o discurso dele é contra a razão. Tanto que eu separei para vocês aqui 2 capítulos do livro Como o Fascismo Funciona, o capítulo 3 e o capítulo 4, não vou ler tudo porque o livro não é meu, então não posso exibir aqui a obra por inteiro, mas eu vou mostrar para vocês 2 trechos do livro. Um trecho do capítulo 3 que fala sobre o anti-intelectualismo, inclusive a pauta onde está presente ali a negação do bolsonarismo sobre o aquecimento global, isso faz parte do anti-intelectualismo, e também o que diz respeito aqui à irrealidade. Eles criam um universo paralelo, diferente do que está acontecendo de verdade. Olha o que diz aqui, ó, o capítulo 3 do livro Como Funciona o Fascismo. Anti-intelectualismo. A política fascista procura minar o discurso público, atacando e desvalorizando a educação, a especialização e a linguagem. É impossível haver um debate inteligente sem uma educação que dê acesso a diferentes perspectivas, sem respeito pela especialização, quando se esgota o próprio conhecimento e sem uma linguagem rica o suficiente para descrever com precisão a realidade. Quando a educação, a especialização e as distinções linguísticas são solapadas, restam somente poder à identidade tribal. Ou seja, os bolsonaristas, que seria essa identidade tribal, né? Eles só confiam no que eles falam, eles só acreditam no que eles defendem, e todo o resto não funciona porque, como eles não acreditam na intelectualidade, na ciência, então é tudo mentira. Isso não significa que não haja um papel para as universidades na política fascista. Na ideologia fascista, há apenas um ponto de vista legítimo, o da nação dominante. As escolas apresentam aos alunos a cultura dominante e seu passado mítico. E aí agora vocês entendem o porquê que o Tarcísio está levando o Brasil paralelo para as escolas no estado de São Paulo? Vocês entendem agora por que o governo Bolsonaro levou o Brasil paralelo para a TV e escola? Vocês entenderam agora? Entenderam por que a gente chama esse vagabundo de fascista? Entendeu porque eu digo aqui que quem apoia o bolsonarista, até o bolsonarismo até hoje, é bandido, tanto quanto o Bolsonaro, é canalha o bandido, entendeu agora? E aí segue aqui, tá? A educação, portanto, representa uma grave ameaça ao fascismo, ou se torna um pilar de apoio para a nação mítica. Não é de se espantar, então, que os protestos e confrontos culturais dos campi universitários representam um verdadeiro campo de batalha político e recebam a atenção nacional. Há muita coisa em jogo, ou seja, não se pode deixar a ciência e a intelectualidade avançar, porque isso é um entrave para a extrema-direita e para o fascismo. Por isso que eles não sobrevivem sem poder espalhar fake news na internet. Por quê? Porque a base da extrema-direita, do fascismo e do neofascismo é a desinformação, o anti-intelectualismo, o tal passado mítico, a irrealidade. É este o cenário que eles atuam. Por isso que eles ficam contra, por exemplo, a ciência, contra as universidades, contra a pesquisa, contra
o PL 2630, que é para regulamentar a lei que pune criminosos como Eduardo Bolsonaro, que espalhou mentira nas redes sociais. E eu quero trazer para vocês aqui o que traz o capítulo 4, que fala sobre a irrealidade, que é o que eles estão fazendo neste momento, tá? Capítulo 4, irrealidade. Quando a propaganda política consegue distorcer ideias, fazendo-os voltarem contra si mesmos, e as universidades são solapadas e condenadas como fontes de preconceito, a própria realidade é posta em dúvida. Ou seja, a gente está nesse momento, o Brasil está unido para poder ajudar o Rio Grande do Sul, mas estes bandidos ligados ao bolsonarismo, inclusive alguns com mandato parlamentar, tentam criar a narrativa ali de que nós da esquerda não queremos ajudar eles, que o Nordeste não quer ajudar o Sul, que o presidente Lula não está preocupado com o Sul e que precisa se agir do jeito que eles defendem, que o livro expõe aqui, né? Precisa se atuar da maneira que a extrema-direita defende, que é o nós contra eles. Ou seja, não pode ser todos juntos, não. Eles têm de criar a narrativa do nós contra eles para poder vender a ideia de que eles estão fazendo algo enquanto o governo, ou neste momento a esquerda, não tem feito nada, ok? Nós não podemos concordar com a verdade. A política fascista substitui o debate fundamentado por medo e raiva. A política por medo e raiva. Quando é bem sucedida, seu público fica com a sensação de perda e desestabilização. Um poço de desconfiança e raiva contra aqueles que, segundo foi dito, são responsáveis por esta perda. Ou seja, vocês entenderam o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e por que essas informações falsas são disparadas nas redes sociais por Cleitinho, por Pablo Massal, por Bolsonaro, por Gilvan da Federal, pela Casa do Chapéu, pelo governador do Rio de Santa Catarina. Vocês entenderam? Porque faz parte da prática fascista, tá? A política fascista troca a realidade pelos pronunciamentos de um único indivíduo, ou seja, neste caso aqui não é só um único indivíduo, pode ser os pronunciamentos de um parlamentar que eles seguem, pode ser o pronunciamento de uma rede de canal de YouTube que eles seguem, um portal de notícias que eles seguem, porque ele fala, ou talvez de um partido. Mentiras óbvias e repetidas fazem parte do processo pelo qual a política fascista destrói o espaço da informação. Um líder fascista pode substituir a verdade pelo poder, chegando a mentir de forma inconsequente, como o Bolsonaro fez durante a pandemia da Covid-19 e está fazendo agora ao negar o aquecimento global e as mudanças climáticas que têm assolado o mundo e o Brasil e o Rio Grande do Sul como fator predominante, por exemplo, tá? Ao substituir o mundo por uma pessoa, a política fascista nos torna incapazes de avaliar argumentos com base no padrão comum. O político fascista possui técnicas específicas para destruir os espaços de informação e quebrar a realidade. Vocês entenderam quando a gente fala aqui que o governo precisa entender como lidar com a extrema-direita nas redes sociais, por exemplo? A prova é isso aí, ó. Eles entenderam como é que se utiliza a desinformação como instrumento de ataque e polarização. Neste momento, como eu disse para vocês, a gente está unido para ajudar o Rio Grande do Sul. Ontem eu até recebi um comentário de uma canalha, né, uma bandida, vou chamar essa criminosa escrota assim. Sobre os nordestinos que estão atacando o Rio Grande do Sul e a população do Sul você não fala, né? Sabe por que eu não falo, sua canalha, sua bandida, sua escrota? Porque o vídeo de um rapaz falando merda nas redes sociais sobre o que ele acha que está acontecendo no Rio Grande do Sul, se é merecido ou não, não reflete o que nós, nordestinos, estamos fazendo ainda em corrente de união para ajudar vocês do Rio Grande do Sul. Porque nós entendemos que o Brasil é um só. Nós não defendemos a política do nós contra eles. Quem defende isso é o bandido que, lamentavelmente, muita gente da região sul apoiou. E a gente, neste momento, está mostrando, ó, vocês votarem Bolsonaro, vocês elegeram Bolsonaro, para nós não importa. Não existe nós contra eles. Nós somos uma única nação. O próprio lema do governo fala em união e reconstrução. O Bolsonaro quer fazer desunião e destruição, que era o que vigorava durante o governo dele, tá? Carlito, como é que a gente pode fazer para poder solucionar esses problemas? Denunciar. Tá? Denunciando o Ministério Público, denunciando as plataformas digitais. O próprio vagabundo do Eduardo Bolsonaro disse que teve ali as contas dele suspensas por 7 dias no YouTube porque ele falou sobre vacina com o Tucker Carlson. O YouTube tá errado, não deveria dar 7 dias. O YouTube deveria derrubar o canal dele, porque esse tipo de conteúdo que ele vem replicando, inclusive frequentemente, de acordo com as diretrizes do próprio YouTube, é passível de derrubada do canal. Ou de desmonetização se o canal dele for monetizado. Mas assim como o próprio YouTube ignorou
a Jovem Pan, por muito tempo, tem ignorado os crimes cometidos por deputados como Eduardo Bolsonaro na rede social. Vocês entenderam que não é uma prática vazia, que as fake news que eles inventam, que eles espalham, não é algo tirado do nada e de lugar nenhum? Não. Faz parte de uma estratégia da extrema-direita, faz parte de uma estratégia do fascismo, faz parte de uma estratégia para poder desinformar e espalhar o ódio, o pânico e o medo. Porque no cenário que a ciência vigora, a extrema-direita e o fascismo não têm espaço. Por isso que eles atacam tanto a ciência, as pesquisas e a informação de qualidade. Por isso que é o ponto principal que a gente precisa combater neste momento, tá? Formar pessoas para saberem lidar com a desinformação, com o combate à extrema-direita e ao fascismo também nas redes sociais. Tudo que eu falei pra vocês está fixado aqui no primeiro comentário fixo. Se você acha que esse livro é importante e quiser ler, eu vou deixar pra ele. Ele fica sempre no primeiro comentário fixo, o link da compra dele, do como funciona o fascismo, do como as democracias morrem, do mídia, propaganda política e manipulação do Noam Chomsky. Eu deixo sempre, junto com os meus livros também, no primeiro comentário fixo, tá bom? Tudo que eu falei pra vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo, como fonte. E como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.